Eu tenho um conselho para você e uma palavra abençoada. Hoje vamos tratar de um assunto, dízimos e ofertas. Você acha que o dízimo realmente funciona ou não funciona? Você já fez prova alguma vez? Não fez? Por que eu falo prova? Porque em Malaquias 3:10 ele fala exatamente assim. A base bíblica que nós temos é: trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, né? E ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir comporta dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então o Senhor ele manda fazer provas ali, caso você for dizimista, trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na casa de Deus, né? Por muito tempo, eu tomei a decisão, né, e entendi o princípio de ser dizimista na casa do Senhor, né, e de lá para cá só veio bênçãos na minha vida, né, na parte de finanças, parte materiais, parte da saúde, ou enfim, todas as áreas eu vejo a mão do Senhor, né, sobre mim, como promete aí em Malaquias 3:10, né, a gente faz prova do Senhor e a gente prova das bênçãos inúmeras do Senhor, né? Isso é notável. Teve uma vez que eu deixei de entregar o dízimo, devolver o dízimo, e foi a pior coisa da minha vida. Eu estava um pouco apertado, né? Em questão que eu tinha feito umas dívidas a mais, e eu comecei a negociar, falar: esse mês eu não vou entregar o dízimo, né? Não vou devolver. E foi o pior mês da minha vida. Então o carro quebrou, bateu o carro, eu fiquei doente, tive que comprar alguns remédios aí. Ou seja, então eu gastei muito por uma negligência, sabendo que o dízimo ele é inegociável, né? E de lá para cá eu falei: não, nunca mais eu vou deixar de devolver o dízimo. Eu nem nunca mais fazer essas dívidas. Então eu percebi que realmente quando você não é dizimista, você vive no básico dos básicos, e Deus não quer que você viva no básico. Ele tem grandes bênçãos para você, ele tem vida em abundância, mas para isso você tem que obedecer a palavra de Deus. Então eu nunca mais deixei de entregar o dízimo e foi uma bênção. Minha vida está maravilhosa, né? Graças a Deus. Hoje eu em mim, né? Então graças a Deus o Senhor me usa para abençoar, né, muitas vidas. E muitas vezes eu andava com um discípulo, né? Não vou falar o nome dele aqui, vou colocar um nome fictício, o João. Vamos falar o João. O João, ele era um discípulo que andava junto comigo aí, e a gente sempre lia a palavra, né? A gente estudava junto a palavra de Deus, e ele via a minha conduta perante Deus em questão dos dízimos e ofertas, né? E um dia ele fez uma pergunta para mim. Ele falou, ele me chamava de pai, né? Questão de discipulado e tal. O pai, porque, né? Me fala um segredo aí, porque você é tão abençoado, né? Você sempre tem carro bom, você sempre anda bem vestido, você anda sempre bem perfumado, e eu nunca vejo você reclamar que está faltando dinheiro para você, né? E você está sempre bem, sempre bem de saúde, né? Aí eu dei risada, eu falei: não, filho, é assim, quando você entende um princípio, Deus ele derrama as bênçãos na sua vida, né? O segredo de tudo isso, né, por eu ser um homem tão abençoado, é porque eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Eu nunca negociei isso, né? Tirando aquela vez lá que eu me dei mal, né? Então eu nunca deixei de devolver o dízimo. Então é por isso que Deus abençoa tanto, né? Ele abre as janelas do céu na minha vida, né? E aí a diferença de quem é dizimista e quem não é dizimista, né? Aí ele entendeu isso. Então esse menino, de um tempo para cá, né, naquele tempo da época, ele começou a ser dizimista, né, entregar a 10ª parte do que ele recebia. E esse menino hoje ele é um cara muito abençoado. O João é muito abençoado, muito cheio das bênçãos de Deus, não somente bênçãos físicas, né? Mas sim bênçãos espirituais. Tem uma família linda, né? É um homem de Deus, um servo de Deus. É um cara muito bem sucedido, porque ele entendeu o propósito, ele entendeu que devolver o dízimo é o que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. E hoje eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é
dizimista e ofertante na casa de Deus, que você faça esse teste aí, né? Malaquias 3:10 ali, ó, põe a prova ali e veja se você não vai ser abençoado, né? Então eu dei 2 fatos aqui, né, que quem é dizimista é muito abençoado. Eu dei uma história verídica, uma história real, que é a minha vida e a vida desse discípulo, né, que prosperou muito e hoje é um homem muito bem sucedido, né? Então, se você não é dizimista, seja hoje, comece hoje, tira a 10ª parte e veja que dentro de poucos dias, de poucos meses, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Agora, se você reter, se você falar, não, isso é balela, isso não adianta, você vai continuar com a sua vida vivendo o básico. Se o básico para você está bom, se o básico para você não te incomoda, tudo bem, continua no básico, você vai viver da mesma forma, né? Você não vai perder a salvação, porque a salvação é pela graça, mas você não vai ser um homem tão elevado, bem sucedido aqui nessa terra, né? Se você não se incomodar. Mas te convido a ser dizimista e você vai ver o Senhor derramando as maravilhosas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, fica na graça do Senhor.